Bora estudar para P5, molecada, para não ter que estudar para P7 nem para P8. Bora para a questão de número 1. Nessa listra, eu vou fazer um Little Pig Work, um pequeno trabalho porco, que eu vou emendar alguns vídeos aqui. Tá? O nome disso, tem termo técnico para isso dentro do magistério. O termo técnico é preguiça, ok? Eu já tenho algumas questões gravadas, então bora que bora. Diz o seguinte, a questão de número 1. A distância entre um objeto e sua imagem fornecida por uma lente convergente é de 30 centímetros. A imagem é invertida e 5 vezes menor do que o objeto. Para. Invertida. Se é invertida, é real. Real invertida. 5 vezes menor. Beleza. Rinzinho. Onde que vai estar esse objeto para que a imagem seja rinzinho? Pega a lente, divide ela nas facções, tá? E aí você vai colocar esses objetos aonde? Lembrando que, se você coloca na primeira região, olha a velha lá, tá vendo a velha? Olha a velha. Se você coloca na primeira região, o que vai dar? VDMzão, virtual direito e maior. Vale para o outro lado também, tá? Se colocar do outro lado, não tem lateralidade. Lembra disso. De qualquer lado que você colocar, tá show de bola. Também vai ser VDMzão. Se colocar exatamente em cima do foco, você já sabe, não rola a imagem. A imagem é do tipo imprópria, tá vendo? Tá lembrando? Tá lembrando da parada? Então, colocando do outro lado também no foco, a imagem continua naturalmente imprópria. Se eu colocar agora numa região entre o foco e o centro de curvatura, ou ponto antiprincipal, nomenclatura de lente, a imagem vai ser de que tipo, hein? Rinzão, real, invertida e maior. E vale para o outro lado também vai ser rinzão. Se eu colocar exatamente em cima do centro de curvatura, tu já sabes. A imagem vai ser de que tipo? Real, invertida e igual. Vale para o outro lado também. Real, invertida e igual. Agora, Luke, a nossa imagem que a gente está procurando. Lá longe, tá vendo? Real, invertida, menor. Ou lá longe do outro lado. Real, invertida e menor. Beleza? Essa é a nossa configuração. Ele quer saber qual é a distância do objeto à lente. Objeto à lente. Objeto à lente é o P. Já é? E ele manda aqui um 30 centímetros. 30 centímetros é o que exatamente? Lê de novo. A imagem fornecida por uma lente convergente é 30 centímetros. Distância entre objeto e imagem. Se a distância entre objeto e imagem, vai lá. Posiciona de novo o objeto. Lonjão. Cadê a imagem? Tá aqui, ó. A distância entre elas é 30 centímetros. Então, o que eu reconheço como P? Distância entre o objeto e a lente. O que eu reconheço como P'? Distância entre a imagem e a lente. Daqui eu tiro uma equação que diz que P plus P' é igual a 30. Agora dá uma olhada. Moleque, a imagem invertida é 5 vezes menor. Cuidado que em sala de aula a gente está acostumado, é feio falar isso, mas a gente está acostumado a trabalhar com imagens maiores. Aqui ela é menor. Essa ampliação vai ser de quanto? Essa ampliação ela vai ser de 5 ou vai ser de 1/5? Presta atenção. Você sabe que a imagem ela é igual ao objeto dividido por 5. 5 vezes menor. E eu vou acrescentar aqui uma paradinha que é o sinal. Você tem que ficar ligado no sinal. Se essa imagem é invertida, eu te garanto a você que aqui rola um sinal de menos. Ela é negativa. Isso significa o quê? Que o objeto ele é igual a 5 vezes a imagem, porém negativo. Quando você for calcular a ampliação, que você já sabe que é menos 1/5, a ampliação é I sobre O. Então, essa ampliação ela vai ser I sobre O, que é menos 5i. Ou seja, a ampliação vai ser de menos 1/5. Isso me ajuda em quê? Isso me ajuda a matar a letra A. Por quê? Se você sabe que a ampliação é menos 1/5 e você sabe que a ampliação também é menos P' sobre P, Amor of my life, menos 1/5 é igual a menos P' sobre P. Eu acabo de descobrir que o P que eu estou buscando, ele é igual a 5 vezes P'. Já pensou em montar um sisteminha? Pensou? Joga lá. P é 5 P' mais P' é igual a 30. Isso aqui vai dar 6 P' é igual a 30. P', então, vai ser de quanto, né? Vai ser de 5 centímetros. Já é?
Se P' é igual a 5 centímetros, bota assim, ó, log de 0 ou logo. O P, que é 5P', vai ser um P igual a 5 vezes 5, que é igual a 25 centímetros. Já é? Tudo bem? Refaz as contas, não confia em mim, não. Ele pede que você calcule agora a distância focal da lente. E aí você tem algumas formas de calcular isso. Você pode usar, misericórdia, vou passar para outra página. Aqui está a letra A. Você pode, na letra B, fazer o seguinte. A ampliação ela é igual a F sobre F menos P. Isso mata a questão. A ampliação é menos 1/5. Isso é igual a F sobre F menos 25, que é o P. Se multiplicar trizadozinho, 5F será igual a menos 1, que multiplica F menos 25. Cuidado com os sinais. Distribui, tá vendo? 5F é igual a menos F mais 25. Vai dar um valor feio, hein? Aqui vai dar 5F mais F. Eu ia colocar 6F logo, tá? Eu que errei. Então, 6F é igual a 25. F é igual a 4, blau. Quanto dá 25 sobre 6, hein? 25 sobre 6 dá 4, sobra 1. 4,1? Melhor conferir, né? Para você não ficar perdido aí depois. 25 divididos por 6, 4,17. 4,17, então, vai ser a distância focal. F é igual a 4,17 centímetros, aproximadamente. Deixa eu ver se está coerente, só ver se está coerente. 5, 10... Gente, tá bem longe, hein? P' vale 5, tá depois do foco, tá. Cara, e de boas, se tiver conta errada aí, pô, abstrai. A ideia é como que se resolve, é como que você monta a questão, tá bom? Se eu tiver errado alguma conta, tu dá uma corrigida aí e me avisa depois em sala de aula. Bora para a próxima questão, questão de número 2. Fala o seguinte: o Unicamp, nos olhos das pessoas míopes, um objeto localizado muito longe, isto é, no infinito, é focalizado antes da retina. À medida que o objeto se aproxima, o ponto de focalização se afasta até cair sobre a retina. Então, a imagem tem que cair sobre a retina para o cara enxergar direitinho. A partir deste ponto, o míope enxerga bem. A dioptria D, na verdade, a gente chama isso aqui de vergência, tá? Vergência ou convergência ou divergência, ele chamou pela letra D. Ou grau de uma lente é definida como sendo D igual a 1 sobre a distância focal. A vergência é 1 sobre a distância focal. E 1 grau é o metra menos 1. É o que ele chama de dioptria. É a unidade de divergência. Dioptria. Considere uma people míope que só enxerga bem objetos mais próximos do que 0,4 metro de seus olhos. Isso aqui tem nome. Isso aqui tem nome. É a maior distância que esse cara consegue enxergar. A maior distância que esse cara consegue enxergar é chamada de ponto remoto. Isso é importante por quê? Porque há uma lenda que se você for encontrar uma lente para esse cara, essa lente que você vai encontrar é menos o ponto remoto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, vamos ajudar esse cara, vamos. Vamos comprar óculos para ele. Qual a distância focal desses óculos? Menos o ponto remoto. Lembrando que o menos aqui é por que exatamente? Por que tem que ficar esse sinal de menos? Porque o cara é míope. Se ele é míope, ele tem que usar lente divergente. E se a lente é divergente, a distância focal é negativa. É isso mesmo. Se é divergente, distância focal negativa. Tem um cachorro latindo aqui, quer comprar um? Eu te vendo. Então, por isso há uma lirocorreção que é F igual a menos o ponto remoto. A distância focal, então, desse cara vai ser o quê? Menos 0,4 metro. Belezura? Aí ele fala assim, letra A. Faça um esquema mostrando como uma lente bem próxima dos olhos, tipo isso aqui, ó, óculos, pode fazer com que o objeto no infinito pareça estar a 40 centímetros dos olhos. Ou seja, fazer com que esse cara enxergue. Primeiro lembrando do que é o cara míope. Olha aqui a letra A, tá vendo? Embaixo do que eu escrevi, não vou apagar não. Letra A, tá vendo? Isso aqui é a letra A.
Primeiro, o olho míope, abaloado na horizontal. Repare que a retina está aqui atrás, olha só. Aqui está a retina. Esse cara está enxergando embaçado por quê? Porque esse ponto de convergência está antes da retina. Não pode. Tem que estar exatamente na retina. Tem que estar sobre a retina, como foi avisado aqui na parada do bagulho. Então eu tenho que levar esse troço para lá. O que eu tenho que fazer, na verdade? Eu tenho que associar uma lente que venha a espalhar esses raios luminosos. E aí eles demoram mais a convergir. Essa lente, então, é uma lente divergente, como pode ser vista aqui no segundo desenho. Essa lente divergente, borda grossa, portanto, ela dá uma little espalhada nos raios luminosos e eles vêm a convergir exatamente na retina e o cara enxerga direitinho, tá? Essa é a letra A, portanto, lembrando que a correção de miopia é dada por lente divergente e a correção de hipermetropia ou presbiopia não é sinônimo, tá? Só é sinônimo para oftalmo, tá? Para a gente na física. Hipermetropia é uma coisa, presbiopia é outra, é vista cansada. Mas as duas questões são resolvidas por lente convergente, beleza? Lembrando disso. Na letra B, ele pergunta qual é a dioptria em graus dessa lente. Quantos graus tem essa lente? Vamos lá. Para usar a linguagem do cara, eu usaria a minha linguagem, que é V igual a 1 sobre F. Mas como a questão é da Unicamp, eu vou manter a linguagem dele. D é igual a 1 sobre F. Ou seja, D, que é a dioptria, é o grau, vai ser 1 sobre 0,4. Isso aqui é the same thing que 10 sobre 4. Só andar com a vírgula, uma casinha, que vai dar 2,5 de... tá? 2,5 graus, portanto. Belezura? E por último, na letra C, a partir de que distância uma pessoa míope que usa óculos de 4 graus pode enxergar bem sem óculos? Olha só, o maluco tem grau 4 e você vai tirar os óculos do cara. Então, a que distância? Lembra daquele teste que eu fiz com algumas pessoas em sala de aula? É isso. Se o cara tem 4 graus, ele enxerga a que distância? Bora ver. Na letra C, se o grau dele é 4, a vergência, que é D, é igual a 4. E D é 1 sobre F. Ou seja, 4 é igual a 1 sobre F. Se eu trocar de lado aqui, a distância focal F, ela passa a ser 1 sobre 4. Repare que eu estou trabalhando em valor absoluto, tá? Se você for jogar mesmo numa Unicamp da vida, esse grau é menos 4 dioptrias, beleza? Então ficaria menos 1/4, menos 1/4. Essa distância focal seria menos 0,25, beleza? 0,25 metro. Ele pede qual a distância, bababá, bababá. O ponto remoto dessa pessoa, então, que é menos a distância focal, vai ser igual a um ponto remoto de 0,25 metro. Ele não especificou aqui qual é a unidade que ele quer. Eu posso colocar tanto em metro quanto em centímetro, beleza? Eu vou manter metro mesmo. É fundamental que você se lembre que para calcular grau, para calcular vergência, você é obrigado a trabalhar em metro. A unidade de dioptria é a unidade do sistema internacional. Então, a distância focal também tem que estar no sistema internacional, portanto, o metro. Beleza? Dado isso, bora para a questão de número 3. Essa questão é de voltímetro e amperímetro, de medidores elétricos. É uma questão apenas conceitual que também fala de fusível, que o Arthur estava me perguntando em uma das aulas aí. Olha só. Fala o seguinte. Um liromotor M conectado a uma bateria deve ser protegido por um fusível. Lembrando que fusível sempre tem que ser ligado em série com quem ele está protegendo. Se ele vai proteger o motor, ele tem que estar em série com o motor. Já é? A tensão aplicada ao motor deve ser medida por um voltímetro. E aí eu te lembro, voltímetro tem que ser em paralelo. Beleza? Amperímetro tem que ser ligado em série, da mesma forma que o fusível e assim por diante. Isso aí você tem que lembrar, até porque muitas questões cobram isso, por incrível que pareça, cobram apenas isso. Se o voltímetro é ligado em série ou paralelo, se o amperímetro é ligado em série ou paralelo. Fusível não. Fusível tem uma pegada diferente. Normalmente o cara não pergunta se é série ou paralelo. Pergunta o quanto ele aguenta.
E aí, perguntando quanto ele aguenta, naturalmente, você vai simplesmente calcular a corrente nominal do aparelho e vai ver ali qual é o fusível mais adequado, normalmente um pouco maior. Belezura? Ele pede, então, a figura que melhor ilustra a ligação correta desses elementos. Bora lá. Erro da letra A, voltímetro em série. Não rola. Beleza? Erro da letra B, o fusível está em série com voltímetro. Não vai proteger nada. Porque esse cara aqui, sendo ideal, moleque, eu te garanto, não passa corrente por dentro dele. E por que não passa corrente por dentro dele? Porque ele tem resistência muito alta. Os autores chamam de resistência infinita. Então a letra B também não é. Letra C, deixa eu ver se tem algum erro. Não, não tem erro nenhum. A resposta é a letra C. Então tem que ter erro na letra D. Fusível em paralelo. E voltímetro em série. Nunca, do verbo jamais. Aqui o circuito está até aberto, né? Vou fechar aqui, ó. Deve ter sido o erro do desenho. Fusível em paralelo de novo. Não vai rolar. Letra E, portanto, errada e tem que estar. Beleza? A próxima questão vai ser feita por um estagiário, eu acho que é de um canal chamado FM+, tá? Segue o baile. Bora lá, mais uma. Agora é eletricidade física 2. Look. No circuito abaixo, o voltímetro V e o amperímetro A indicam, respectivamente, 18 volts e 4,5 amperes. Deixa eu ver se está certo. Amperímetro A em série com R2. Voltímetro V em paralelo com R3. Tem que ser amperímetro em série, voltímetro em paralelo. Considerando como ideais os elementos do circuito, determine a força eletromotriz, a DDP, da bateria. Então, o que você tem que saber? Vamos lá. Moleque, esse amperímetro ele está indicando 4,5 amperes. Maneiro. Quando você pega esse amperímetro indicando 4,5 amperes, significa que a corrente que passa por aqui vale 4,5 amperes. Maneiro. Aí eu te pergunto, o voltímetro está indicando quanto? 18 volts, ok? Ele fala que o voltímetro indica 18 volts. O que isso significa? Isto significa que esse voltímetro ligado aqui indicando 18 volts, a DDP desse moleque é 18 volts. Então, se eu pegar 12 homens e um segredo, se eu pegar 12 homens e aplicar nele igual a R vezes I, eu descubro a corrente nele. Porque a DDP é 18, indicação do voltímetro. A resistência é igual a 12 vezes a intensidade de corrente. Essa intensidade de corrente vai dar 1,5 ampere. Isso ajuda, tio? Claro que ajuda, porque passa por aqui uma corrente de 1,5 ampere. Maneiro. E daí? E daí que uma coisa que eu já sei é que a corrente total que sai do geradouro e que percorre R1 e chega nesse pauzinho e se divide, ela vai ter que ser obrigatoriamente 6 amperes. De onde veio esse número? 4,5, 1,5, 4,5, 1,5. Se eu tenho que dar R$ 4,50 para o Fabrício e R$ 1,50 para o Nelson, eu tenho que ter R$ 6, ok? Então a intensidade de corrente total é igual a 6 amperes. Fechou. Só que ele quer a DDP da bateria. Então eu tenho que ter, em princípio, a intensidade, o valor da resistência total, que é o caminho mais comum para quem está iniciando a eletricidade. Eu preciso da resistência total, porque com a resistência total e com a intensidade total, eu acho a DDP total. A questão é que existe um R2 aqui, que teoricamente eu não sei quanto vale. Mas eu sei que ele está em paralelo com a R3. Se o R2 está em paralelo com a R3, eles compartilham a mesma DDP. De quanto? De 18 volts. Então vamos lá. Se eu aplicar igual a R vezes I, a DDP eu já sei que é 18. A resistência eu adoraria descobrir. E a intensidade de corrente é 4,5. Eu vou acabar descobrindo que o R2 é 18 por 4,5. Eu descubro que o R2 é igual a 4 ohms. Ok? Isso ajuda? Ajuda, é claro que ajuda. Eu mataria a questão, olha só. Se eu estivesse aqui falando com, por exemplo, um Arthur da vida que resolve pela soma dos DDPs, ou André que resolve pela soma das DDPs, eu já mataria a questão sem valor do R2.
Mas a gente vai resolver do modo mais clássico possível. A gente vai calcular a resistência equivalente. E aí eu vou ter o R2 que vale 4, em paralelo, 4 ohms, em paralelo com 12. Posso fazer produto pela soma. 4 vezes 12 por 4 mais 12. Isso aqui vai dar 3 ohms de resistência equivalente. Equivalente parcial, do paralelo. 3 ohms aqui, em cima. 3 ohms aqui, do lado. E 4 ohms embaixo. Eu tenho uma resistência total equivalente, já que está todo mundo em série, a soma de todo mundo. 3 mais 3, 6 mais 4, 10. E agora eu tenho autorizamento para usar igual a R vezes I no total. O total, don't know. R total, 10. Intensidade total, 6. O que vai me dar uma força eletromotriz, que é o nosso U, de 60 volts. E essa é a resposta. Bessos. Questãozinha da UERJ, eu acho que é a última de hoje, eu acho que é a The Last of the Day. Fala o seguinte: 5 resistores de mesma resistência R estão conectados à bateria ideal E de um automóvel, conforme mostra o esquema. Inicialmente, a bateria fornece ao circuito uma potência PI. Ao estabelecer um curto-circuito entre os pontos M e N, a potência fornecida é igual a PF. A razão PF sobre PI é dada por... Hein? Calma, olha só. Inicialmente, sem curto-circuito, a potência é PI. O circuito é esse aqui. Que potência é essa? Moleque, aqui ele falou que a DDP da bateria é força eletromotriz, que a gente vai ver adiante. Pode chamar de U. Por enquanto pode chamar de U, tá? Com todos esses resistores, a potência é PI. Cara, se eu descobrir a resistência equivalente, facilita no cálculo da potência. Vamos calcular a resistência equivalente, olha só. Já estou vendo que R, R e R estão em paralelo. Como são todos iguais, a resistência equivalente a isso aqui é R sobre 3, correto? E o teu circuito vai ficar assim, ó. R, R, o gerador, e aqui novinho, R sobre 3. Tu consegue enxergar que está todo mundo em série? R, R sobre 3 e R? A resistência equivalente, então, vai ser R mais R sobre 3. Ou seja, a resistência equivalente vai ser igual a 2R mais R sobre 3. Tira o MMC, a resistência equivalente vai ser 3, 6, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7R sobre 3. Só que ele não quer a resistência equivalente, ele quer a potência. Se ele quer a potência, eu vou usar pot igual a U ao quadrado sobre R. Ou seja, a potência P1 vai ser U ao quadrado, eu não sei, e a resistência 7R sobre 3. Vou organizar o meu circuito. A potência P1 vai ser, mantém o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Vai ficar então P1 igual a 3U ao quadrado sobre 7R. Beleza? Agora, quem é o tal do PF? O PF é a potência com curto-circuito. Aqui, ó. PF é com curto-circuito. Curto-circuito aonde? Entre os pontos M e N. Mas, tio, eu não estou enxergando. Não tem problema, eu ponho para você. Toma. Olha lá, fechei o curto-circuito. Muita gente errou essa questão porque imaginou que fechando o curto-circuito ali, apenas esse resistor ia morrer. Na verdade, esse resistor morre, esse morre e esse morre. Que isso? Como assim? Pelo seguinte, a corrente que sai do gerador atravessa o primeiro. Chega nesse pontinho. Cara, ele não vai atravessar o primeiro resistor. Ele tem um caminho fácil, ele tem um caminho suave, ele tem um caminho sem resistência que eu estou desenhando para tu, que é o caminho que ele vai preferir. Então perceba que esse resistor, esse e esse, não recebem corrente, estão mortos. Qual é então a resistência equivalente ao circuito? A corrente que passa no primeiro é igual à corrente que passa no segundo. Esses dois caras estão em série. A resistência equivalente é a soma dos dois R's. Era o equivalente a desenhar o circuito assim, ó. R aqui, os outros morreram, o curto-circuito está aqui e aqui está a DDP. Os dois estão em série e não em paralelo, tá? A potência pot, que é U
ao quadrado sobre R vai ser P2 igual a U ao quadrado sobre a resistência 2R. Peraí. O que ele pede? Ele pede a razão, não é? A razão PF sobre PI. Fiz besteira, né? Isso aqui é um PF igual a U ao quadrado sobre 2R. E lá no outro slide que nós encontramos P1, na verdade seria PI igual a 3U ao quadrado sobre 7R. Deixa eu ver o que ele pede. Ele pede a razão PF sobre PI. PF sobre PI vai ser igual ao quadrado sobre 2R sobre ao quadrado sobre 7R. Beleza? Sabe dividir fração, bebê? Cadê Fábio Costa? Desce aqui, ó. PF sobre PI vai ser igual, mantém o primeiro, U ao quadrado sobre 2R, que multiplica o inverso do segundo, 7R sobre 3U ao quadrado. Vai rolar toma. O que sobra? Sobra PF sobre PI é igual 7 sobre 2 vezes 3, 6. 7 sextos, marca letra D de jeans e parte para o braço. 132, essa 132 é de 2024 PPL. Ao realizar os preparativos para o Natal, uma pessoa resolveu aumentar o número de lâmpadas incandescentes de um pisca-pisca que originalmente tinha 20 lâmpadas associadas em paralelo. Preste atenção, isso é relevante. Pay attention, olha aqui, ó. São 20 lâmpadas, tá? Só que são 20 lâmpadas em paralelo, cada uma de resistência R. Adicionou outras 20 lâmpadas com as mesmas especificações também em paralelo. O circuito passou a ser composto por 40 lâmpadas em paralelo e uma fonte de resistência interna Rzinho, ok? Então trata-se de um gerador não ideal de resistência interna Rzinho. A corrente total do circuito com 40 lâmpadas é proporcional à corrente do circuito com 20 lâmpadas, ou seja, I40 é igual a alfa I20, em que alfa é uma constante de proporcionalidade. Seria K, seria N. A corrente com 40 lâmpadas é N vezes a corrente com 20 lâmpadas. É isso que ele está falando, só que ele usou alfa. E ele vai complicar a tua vida agora. Olha o distrator. Ao se ligar o sistema, ela observou que o brilho das lâmpadas diminuiu com um fator de proporcionalidade igual a alfa ao quadrado. Qual é o fator alfa utilizado para a obtenção da redução do brilho em cada lâmpada? Amor of my life. Ele quer saber qual é o valor do alfa. Vamos lá. Primeiramente, é fundamental que você coloque na sua mente que trata-se de um gerador não ideal, que apresenta uma resistência interna, portanto. Ok? Então, essa resistência interna, ela sempre entra em série com o resto do circuito. Eu poderia representar assim, ó. Olha para cá. Eu poderia representar essa resistência R do gerador com as 20 lâmpadas em paralelo. É como se eu tivesse isso aqui, ó. Um geradorzinho, uma bateriazinha, aqui dentro o símbolo do gerador e a resistência interna, como a gente viu lá na aula de geradores não ideais. Isso aqui ia alimentar o conjunto com as 20 lâmpadas. Então eu acabo tendo uma série entre a resistência interna e as 20 lâmpadas de resistência R externa, ok? E isso aqui é equivalente a fazer o quê? A ter uma única resistência de R sobre 20. Por quê? Cara, lembra? Associação em paralelo. Quando você tem resistores iguais. Quando você tem resistores iguais, a resistência equivalente é um deles dividido pelo número de resistores da associação. Como aqui você tem 20 lâmpadas de resistência Rzão, a resistência equivalente às 20 lâmpadas é Rzão sobre 20. Então, a resistência equivalente total é a resistência da bateria mais Rzão sobre 20. Por quê? O meu objetivo é calcular a intensidade de corrente, falando que é R vezes I. Repare que essa DDP aqui, ela vai ser a mesma na situação de 40 lâmpadas. Então, a DDP eu vou deixar indicada como sendo o mesmo, ok? A resistência é a equivalente, Rzinho mais R sobre 20. E a intensidade de corrente elétrica a gente chama de I20. E deixa isso aqui esperando a gente. Quando eu colocar 40 lâmpadas em paralelo, a resistência total vai ser a resistência interna da bateria mais R sobre 40. Porque, repito,
São 40 lâmpadas com resistência R, todas iguais. Então, a resistência equivalente às 40 lâmpadas é R sobre 40. A resistência equivalente total é Rzinho da bateria mais Rzão sobre 40. E nada, absolutamente nada, me impede de aplicar R vezes I. A DDP é a mesma de antigamente. A resistência agora é Rzinho mais Rzão sobre 40. E a intensidade de corrente é chamada I40. Preste atenção. Vou igualar. Vou igualar os dois. Eu vou falar o seguinte, eu só vou olhar ali no enunciado para ver o que exatamente ele pede. Bora lá. Ele fala que o I40 é alfa vezes I20. Volta para lá, volta para o combate. Ele fala que o I40 é igual a alfa vezes o I20. Então, eu vou achar uma relação entre os dois. Eu vou igualar isso aqui a isso aqui. Então, vai ficar Rzinho mais Rzão sobre 40, que multiplica o I40, é igual, olha só, isso aqui, ó, isso aqui, Rzinho mais Rzão sobre 20 vezes I20. Ó, o I40 está no primeiro membro, o I20 está no segundo membro. Então, vou manter do jeito que está e vou passar isso aqui para lá dividindo. O I40, ele vai ser igual a Rzinho mais Rzão sobre 20 sobre Rzinho mais Rzão sobre 40, que multiplica o I20. Agora é com você. Adivinha quem é o nosso queridinho alfa? Quem é o nosso queridinho alfa? É aquele fator que multiplica o I20. É aquele fator que multiplica o I20. Então, vai ser Rzinho mais Rzão sobre 20, Rzinho mais Rzão sobre 40. É só você ir lá e escolher o item que mais lhe apetece, como diz Clóvis. Rzinho mais R sobre 20, Rzinho mais R sobre 40. Letra C, portanto. Fechou? Chatinha a questão, né? Partiu 4. Ó. Agitando-se a extremidade de uma corda esticada na horizontal, produz uma sequência de ondas periódicas denominadas trem de ondas, que se propaga com velocidade v constante, como mostra a figura. Considerando a velocidade v igual a 10 metros por segundo, e a distância entre uma crista e um vale adjacentes igual a 20 centímetros, o período t de oscilação de um ponto da corda, por onde passa o trem de ondas, é igual a quanto? Então, ele quer o período t. O que é normal? O normal é a gente falar que quem vê lambe com frequência, achar a frequência e depois aplicar v, ou melhor, f é igual a 1 sobre t. Porém, essa equação, quem vê lambe com frequência, surgiu da equação v é igual a lambda sobre t. Então, acho o período de maneira bem direta. O único the jump of the cat aqui é lembrar que o comprimento de onda lambda ele é a distância entre duas cristas. E quando ele me apresenta o x, que vale 20 centímetros, moleque, 20 centímetros não é o comprimento de onda, é meio comprimento de onda. Então, eu posso te dizer que o lambda vai ser igual a 2x. O lambda ele é igual a 2x, ou seja, 40 centímetros. Só que, se a velocidade está em metros por segundo, eu não tenho como trabalhar em centímetros. Eu tenho que passar isso aqui para metro. Esse lambda é, então, 0,4 metro. E joga lá, V valendo 10, lambda 0,4, e o T. Joga o T para lá, joga o 10 para cá. Esse bendito desse T vai ser igual a 0,4 sobre 10, que é 0,04. Letra B de bola. Já é a 4, não se encontra mais entre nós. Partiu. 8! Voltei com tudo. Olha só. O gráfico do movimento de subida e descida de uma rolha na superfície de um trem ondulado é mostrado na figura a seguir, em que y é a altura da rolha
em relação ao nível da água parada e T é o tempo. Ô, Arthur, olha o que você me perguntou ontem. Estou gravando isso terça, tá? Olha o que você me perguntou ontem. Y, tá? É uma distância, é a altura, né? Em relação ao nível da água parada e T é o tempo. Cara, olha só, se isso aqui é o tempo, qualquer leitura feita, por exemplo, daqui para cá, é uma leitura de tempo. Portanto, se é o tempo entre duas cristas, se é o tempo equivalente a um comprimento de onda, você estaria lendo o período, tá? Se por acaso tiver um outro gráfico com isso aqui, sendo x, por exemplo, em centímetros, você estaria lendo uma distância. Então, se você estiver lendo a distância, essa distância aqui seria o comprimento de onda. É lógico que se você printar a tela agora e mostrar para algum professor de física, ele vai falar assim, cara, o Lessa não tá legal das ideias. Ele está falando que ao mesmo tempo é período e comprimento de onda, e não é. Vai ser período se o eixo horizontal for tempo, e vai ser comprimento de onda se o eixo horizontal for comprimento. É essa parada, beleza? Agora, alguém me perguntou a respeito de onda, conceito de onda. Eu acho que foi sei lá quem, não lembro. Não sei se foi Felipe, se foi Alex. Não lembro mesmo, tá? A respeito de conceito de onda. Se a rolha leva 1 segundo para sair do nível zero e atingir pela primeira vez a altura máxima, qual é a frequência? É aí que você tem que estar ligado nas definições de período e frequência. Período é o tempo para uma oscilação completa. Período é o tempo necessário para o evento voltar a acontecer. Essa rolha, ela está inicialmente, vou mudar a cor da tinta aqui, ela está inicialmente nesse pontinho. E ela leva 1 segundo para quê? 1 segundo vai ser o período? Não vai ser o período. 1 segundo é para sair do nível zero e atingir pela primeira vez a altura máxima. Olha aqui a altura máxima. Então, é isso aqui que gasta 1 segundo. É esse movimento que gasta 1 segundo. Eu entendo, então, que rola mais 1 segundo para descer. Isso não caracteriza período. Aí gasta mais 1 segundo para descer. Isso não caracteriza período. E aí volta mais aqui com mais 1 segundo até chegar ao nível zero again. Mais 1 segundo, portanto. Esse tempo medido aqui, esse tempo sim é o período, ok? Então, nesse caso, eu já posso te garantir que o período dessa onda é de 4 segundos. E se o período é de 4 segundos, você sabe que a frequência é o inverso do período, beleza? Se a frequência é o inverso do período, a frequência é 1 sobre 4. A frequência, então, vai ser 0,25 cachorros, 0,25 Hz, 0,25 Hz. Beleza? 0,25, letra B de bola. Já é uma questão velhinha. Olha lá, o que você estava fazendo em 2014, hein? Já estava acontecendo a sua questão de hoje, questão de número 9. Fala de um lápis que é colocado perpendicularmente à reta que contém o fóquio e o vértice de um espelho esférico côncavo. Look, o espelho é côncavo. Então, o espelho côncavo está aqui. Aqui está o eixo dele, beleza? Aqui está o vértice. Aqui está o fóquio. E aqui está o centro de curvatura. Beleza. Considere os seguintes dados. Comprimento do lápis, 10 centímetros. Então, o lápis, olha o lápis. 10 centímetros. Já é? Distância entre o foco e o vértice, 40 centímetros. Vou mudar a cor da tinta para ficar bonitinho, caprichadinho para você. Você merece. Aqui, ó. Isso aqui, então, é 40 centímetros. Ou seja, a distância focal é 40 centímetros. Distância entre o lápis e o vértice. Deixa eu ver. Aqui tem que ser mais 40, totalizando 80 centímetros. E fora de escala, o teu lápis vai estar aqui, ó. Esse é o lápis de 10 centímetros de altura. Portanto, o tamanho do objeto é de 10 centímetros. A distância entre o lápis e o vértice do espelho é igual a 120 centímetros. Então, eu posso anotar que a distância P é 120. Já é? Calcule o tamanho da imagem do lápis. Moleque, o que eu vou fazer para calcular o tamanho dessa imagem? Tem que rolar um I sobre O, porque eu tenho o tamanho do objeto. Vamos lá. A ampliação, ela é I sobre O. E ela é F sobre F menos P.
eu acho que isso mata a questão. Por quê? O tamanho de imagem é o que o ante. O tamanho do objeto é 10. F vale 40. F vale 40 e P vale 120. Beleza? Vamos fazer continha. Aqui vai ficar I sobre 10 é igual a 40 sobre menos 80. Vai ficar, então, assim. I sobre 10 é igual a menos 1 sobre 2. Ou seja, I é igual, joga para lá, vai ficar menos 10 sobre 2. Ou seja, essa imagem I ela é igual a menos 5 centímetros. A pergunta que não quer calar, por que menos? Porque ela vai ser RIMzinho, real invertida. Se é invertida, ela é negativa. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? É isso. O tamanho da imagem, então, 5 centímetros. E a gente já pode ir para a última questão que o meu estagiário vai resolver para você. 109 da prova de 2024, tá? Prova amarela. E questão novinha, ó. Fala assim: o LED é um dispositivo eletrônico que conduz corrente elétrica em um único sentido. Ih, deu ruim. Cuidado com isso aqui. Em um único sentido. LED não aceita sentido contrário. É único o sentido, ok? Não pode ser daqui para cá. Tem que ser retardant. Esse é o sentido permitido pela corrente. Sendo caracterizado por uma tensão e uma corrente máxima de funcionamento I max. Um LED acende apenas se a corrente que o percorre está no sentido permitido. E se a diferença de potencial a qual está submetido é igual ou superior à sua tensão de funcionamento. Até a página 2, é lógico, até um certo valor. Beleza. A figura ilustra o símbolo do LED usado na representação de circuitos. Um estudante de física analisa as propriedades do LED em um circuito simples de corrente contínua. Ele dispõe dos seguintes materiais: uma bateria de 4,5, 2 LEDs de 3. Ô, moleque, a bateria de 4,5 volts, o LED é de 3. Não vai aguentar. Não vai aguentar. E agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer com que ele funcione com essa DDP de 3. Olha o que ele vai falar. A corrente tem que ser Imax, de 1 mA cada, e 2 resistores de 1,5 kΩ cada. O circuito que o estudante pode montar para que ambos os LEDs fiquem acesos e cada um seja percorrido pela Imax é... Então, olha só, ele quer saber qual é o circuito em que o LED vai funcionar dentro das especificações dele, ou seja, com a corrente de 1 mA e aquilo que eu te falei, com a DDP de 3 volts. Preste atenção. Eu vou começar eliminando alguns itens. Como é que eu vou eliminar item? A partir do sentido da corrente, você não vai acreditar. Eu vou eliminar alguns itens aqui. Look, pega esses circuitos aqui e isola eles, para a gente poder analisar tudo separadamente. Se você reparar, o circuito da letra C já não vai rolar. Por que não vai rolar? A intensidade de corrente sai da bateria exatamente pelo polo positivo e percorre o circuito e desce. Esse não é o sentido do LED. O sentido do LED é o contrário. O sentido do LED é oposto ao que eu estou mostrando aqui. Foi o que eu te mostrei no slide anterior. Esse não é o sentido do LED. Então a letra C já não rola. Olha para a letra E. A letra E também não vai rolar. Por que não vai rolar? Justamente porque o sentido é o contrário do permitido. Então eu já elimino aqui pelo menos 2 itens de cara. 33% de chance de acertar a questão. Vou eliminar a letra D também. Por quê? Cara, a bateria é de 4,5 volts. E eu estou botando os 2 LEDs em série, minimamente em série. Só os 2 LEDs. E esses caras têm que funcionar com 3 volts. Moleque, se eu pego isso aqui e divido só pelos LEDs, não pensa nem nos 2 resistores em série ali, só pelos LEDs, já dá 2,25. 2,25 é menor do que 3. Então a letra D não é. 50% de chance de acertar. Beleza? Preste atenção. Nas letras A e B, o sentido da corrente está correto. Esse cara precisa de 3 volts. E aqui há um resistor de 1,5 kΩ. Moleque, a corrente em cada LED tem que ser de 1 mA. Ou seja, a corrente que vai percorrer o resistor de 1,5K vai ser de 2 mA, que é a corrente total do circuito. 2 mA.
Se eu pego o resistor, então, de 1,5 kΩ, ou seja, 1.500 ohms, e aplico nele uma corrente de 2 miliamperes, ou seja, de 2 vezes 10 a menos 3 amperes, qual é a DDP nele? A DDP nele é R vezes I, a DDP nele vai ser 1.500, vezes 2 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 anda com a virgulinha 3 casas. Então a DDP é de 1,5 vezes 2, ou seja, a DDP nele vai ser de 3 volts. Entenda, esse resistor está em série com o conjunto de LEDs. Ele está roubando para ele 3 volts. A bateria é de 4,5 volts. Quanto estaria sobrando para cada LED? 1,5. Esse LED funciona a 1,5? Não. Então a resposta é a letra B de bola. Fechou? Tudo bem? Matamos mais uma questãozinha.